Pessoal, tudo bom? Eu sou a Karine, eu sou coach, sou professora, atuo na área de graduação e ensino técnico há mais de 10 anos. Também sou especialista em marketing e gestão empresarial. Tenho uma empresa, a Criar e Recriar, que trabalha com desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje eu venho falar para vocês sobre marketing pessoal. Quando a gente fala de marketing pessoal, a gente fala de algo essencial no momento em que estamos vivendo. Afinal de contas, a concorrência hoje é cada vez maior, as pessoas elas buscam se diferenciar de alguma forma e através dessa diferenciação é muito comum você ver uma concorrência cada vez mais acirrada entre as pessoas. A facilidade hoje também que a gente tem, né, de cursos e possibilidade de aprender cada vez mais com a internet e diferentes outros meios que nos geram essa informação com mais facilidade, também faz com que tenhamos, ainda bem, pessoas mais capacitadas aí no mercado. Uma coisa bastante importante de salientar é que quando nós tratamos da questão de marketing pessoal, ainda mais quando ela está aliada ao empreendedorismo, a gente tem que levar em consideração que nós somos a imagem daquilo que vendemos e vice-versa. O produto que a gente vende, ele vai vender também a nossa imagem. Então, quando eu levo isso em consideração, eu começo a trabalhar a minha imagem de uma maneira que fique mais acessível diante das expectativas do meu público. Então, eu me faço alguém mais acessível, mais parecido com o meu público. Eu vou tentar me adequar àquele público-alvo que eu quero tentar atingir. Uma coisa essencial para começar é definir marketing. Eu sempre falo que o marketing ele tem aí como objetivo principal fazer com que o uso de diferentes estratégias aliadas aí à qualidade de um produto encantem o seu cliente. Eu gosto muito de uma definição de Philip Kotler que fala que o marketing é a ciência que tem aí, e a arte, né, que tem como objetivo conquistar e manter clientes e desenvolver relacionamentos lucrativos com esses clientes. Quando a gente fala dessa definição do Kotler, fica muito claro o objetivo final desse marketing, que é gerar algo de positivo, no caso, o ganho financeiro, através de um trabalho prévio de encantamento do cliente. Mas uma definição bacana mesmo é a seguinte: marketing é descobrir sutilezas e fazer a diferença para o consumidor. Essas sutilezas, elas são o ponto-chave aí de qualquer negócio, de qualquer empreendimento. Hoje, tudo tem aí a chance de ser fantástico. Tudo tem a possibilidade de ser algo inovador, porque o tempo inteiro a gente vê pessoas criando e estamos aprendendo a criar cada vez mais com facilidade, com maior facilidade. Quando eu trato da questão do marketing pessoal, né, ou de um produto, de um serviço, eu estou tratando de trabalhar pequenos detalhes. Então, aquele pequeno detalhe que vai fazer toda a diferença. Eu adoro muito uma fala também do Lair Ribeiro, onde ele diz que a gravata ela representa pouca porcentagem perto do todo de uma vestimenta, mas aquela simples gravata vai fazer toda a diferença em uma composição social quando a gente se veste, certo? Um outro ponto que eu acho importante salientar do marketing é que se eu consigo trabalhar todas as minhas estratégias e todas as minhas ferramentas a fim de encantar o cliente e eu conquisto esse cliente, eu tenho que também pensar em uma forma de manter esse cliente. Porque conquistar cliente, tudo bem, é legal, é um trabalho que vai exigir um determinado esforço, mas o real esforço mesmo é você conseguir manter esse cliente atento às suas novidades, aquilo que você vai lançar. Então, essa manutenção, ela exige um esforço um tanto quanto maior. E dentro do marketing pessoal, esse esforço de se manter as pessoas atentas àquilo que você está falando, ela tem que estar aí alerta o tempo inteiro, em todo o seu processo profissional. E aí eu quero tentar trabalhar isso com vocês hoje também, né, até o finalzinho dessa nossa aula. A questão do marketing pessoal. Quando eu falo do marketing pessoal, eu falo em tentar vender uma imagem, a imagem de uma pessoa.
Mas essa imagem, ela não é composta, como grande parte das pessoas acreditam, só pela parte física. Não é só a vestimenta, a maquiagem, o cabelo que vai fazer a composição, no caso aí, do marketing pessoal de alguém. A imagem que eu falo é aquela imagem da pessoa como um todo, né? Então, desde a forma com que ela se veste, que é importante, até a forma com que ela se porta, a forma com que ela se comunica, a forma com que ela apresenta os seus conhecimentos sobre determinado assunto. Ela tem que se diferenciar em todos os detalhes. O grande desafio de quem faz o marketing pessoal, né, de quem tenta trabalhar aí as suas características para ter em evidência o seu marketing pessoal, é aparecer sem ser chato, né? Então é aquela pessoa que está em evidência, mas que não precisa se desdobrar em mil e nem colocar uma melancia na cabeça para chamar a atenção. É aquela pessoa que uma simples fala, ou de repente até melhor ainda, a recomendação de alguém gera um determinado interesse em outros. E aí essas pessoas acabam procurando por conta dessas indicações. Uma coisa importante também do marketing pessoal é que a sua imagem ela tem que ser trabalhada não de acordo com o que você acha adequado. É óbvio, e aqui eu quero deixar claro que eu não estou falando a questão de valores, daquilo que é importante para você, e isso você mantém, a sua característica principal, a gente não vai mexer em características principais, mas aquilo que é mutável, né? Então a vestimenta, a maquiagem, a forma de falar, algumas coisas comportamentais, você tem que analisar diante do olhar do seu cliente. Então, o que o seu cliente espera de você? Qual que é o desejo dele em relação ao seu produto ou ao seu serviço? Você mapeando isso, você automaticamente consegue fazer com que o cliente tenha um interesse maior em você, porque ele vai se identificar. Então, você, antes de mais nada, entenda esse cliente. Pegue as suas principais características e tenta trabalhar essas principais características em você. Uma outra coisa que também vai tratar aí da questão do outro é se perguntar como as pessoas te enxergam. Essa pergunta que não é tão fácil assim de responder, ela, assim que for respondida, assim que você conseguir identificar os principais pontos aí da imagem que você passa para o outro, vai te trazer mensagens que podem te ajudar muito. Principalmente se você tiver que mudar alguma coisa, né? Então, de repente tem um ponto ou outro que não agrada as pessoas na sua característica pessoal, então de repente você quer mudar isso de alguma forma, e também nas características positivas. Eu digo, na verdade, também e principalmente as características positivas. Por que eu falo principalmente? Como coach que sou, né, a gente tenta sempre trabalhar a questão de qualidades, né? Então, eu vou potencializar as minhas qualidades. Aquilo que eu tenho de bom, eu vou deixar mais em evidência ainda. E como que eu faço isso? Prestando atenção, me autoconhecendo, e aí, através desse autoconhecimento, eu vou criar estratégias para deixar mais em evidência aquilo que eu tenho de bom. Outra pergunta, é uma pergunta aí voltada para você, essa você já pode fazer a reflexão agora, é sobre como está a sua imagem. Então, hoje, quando você fala de si mesmo, como que você fala? O que você enxerga de si mesmo? Quais os seus pontos positivos? O que você acha que faz a diferença realmente em você? O que tem aí que te cria algo ali de especial? Além disso, no que você precisa melhorar? O que precisa ser transformado? Qual que é o detalhe que de repente não está te ajudando muito? E o que você pode fazer para mudar isso? Se você faz as perguntas certas, muito provavelmente você vai encontrar soluções com maior facilidade. Então, se faça esse tipo de pergunta. O que eu posso melhorar? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer hoje para ficar com uma imagem melhor diante das outras pessoas? Quando a gente faz esse tipo de análise, fica muito claro os passos que a gente tem que seguir. E essa pergunta do que fazer hoje também te move à ação. Então, se você já respondeu o que dá para você fazer hoje, o que você está esperando? É só colocar a mão na massa, desenvolver essa transformação. Se dá para você fazer hoje, não tem que esperar mais nada, certo?
Claro que a gente também tem que pensar dentro dessa linha de pensamento aí no planejamento em longo e médio prazo, né? Então eu também não vou pensar só no curtíssimo prazo, que é o hoje. Eu vou pensar o que eu posso fazer na próxima semana, o que eu posso fazer no próximo mês, no próximo semestre, no próximo ano, daqui a 10 anos, o que eu pretendo ter como imagem pessoal, certo? Então quando você faz todo esse processo, quando você passa por todo essas análises, você sabe aí delimitar muito bem o que seria uma imagem ideal para você, certo? Uma outra coisa que a gente tem que analisar para esse mapeamento inicial é a pessoa com quem nós estamos trabalhando. A sua imagem, ela está sendo vendida para quem? Então sempre entenda esse público. Qual que é o perfil desse público? Qual que é a idade? Quais são os gostos, qual que é a expectativa que ele tem em relação ao seu produto ou serviço, como que a sua imagem pode ajudar essas pessoas a se interessarem ainda mais por aquilo que você tem para apresentar. Esse mapeamento inicial, ele vai te dar a chance de encontrar maneiras aí diversas de se aproximar ainda mais do seu público. Um ponto essencial para a gente analisar sobre o marketing pessoal e aí já linkando com a questão do empreendedorismo, é que antes de eu querer empreender um negócio, antes de eu querer, de repente, trabalhar com um determinado produto ou serviço, seja na internet ou através de meios mais pessoais, não dá para eu esquecer de aprender a gerenciar a minha vida. O primeiro passo que eu sempre digo, que eu sempre bato nessa mesma tecla, é aprender a empreender a própria vida. E aí? O que você acha da sua vida? Quais são as primeiras impressões que você pode dizer sobre o seu controle de vida? Você consegue controlar a sua vida? Você tem total domínio sobre os pontos, os seus objetivos principais de vida? Você consegue entender que a responsabilidade sobre o seu sucesso é só sua, que não depende de mais ninguém? Óbvio, a gente precisa de uma ajuda ou de outra, mas os passos iniciais, quem tem que dar somos nós, certo? E aí não tem como escapar. Se você entende que parte de você, que é você que tem que começar essa transformação, já está meio caminho andado. E uma questão muito simples é aprender a ser o líder da própria vida. Você é o líder da sua vida? Você se enxerga como uma pessoa que tem controle sobre cada parte, cada elemento da sua vida? Para a gente saber isso, eu vou fazer já algumas perguntas de autoconhecimento para você começar já a mapear o seu controle de vida e verificar o que precisa de um pouquinho mais de atenção, o que tem que ser melhorado. Quando a gente fala da imagem pessoal, normalmente associamos essa questão da imagem a um padrão certinho de mercado, a uma característica que tem que ser engessada, algo que de repente exija, né, um padrão específico de comportamento, de atitudes e assim por diante. Nem sempre é assim. A gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, porque nós precisamos respeitar as nossas características pessoais. Se a gente vai contra algumas das nossas características, nós inevitavelmente entramos em um embate e aí fica muito difícil, ninguém consegue mentir por muito tempo, né? Então você vai se transformar como pessoa e uma hora ou outra a sua máscara vai cair. Então fica pior do que se você tentar seguir a sua natureza, por mais desajeitada de repente que possa parecer, se esse for o caso. Se você tentar trabalhar aos poucos a sua imagem pessoal e ir transformando alguns detalhes aí e colocando esses detalhes dentro do padrão do seu público e fazer isso naturalmente, com tranquilidade, entendendo que são pequenos detalhes que vão te fazer a diferença e não mudar radicalmente da noite para o dia, você vai, primeiro, integrar isso no seu dia a dia, então vai ficar muito mais natural. E segundo, vai ser mais verdadeiro com o seu... Primeiro passo é ser verdadeiro. As pessoas gostam de enxergar verdade nas outras pessoas. Cuidar da sua imagem profissional significa, dentre várias outras coisas, estar à prova no mercado, estar
visível, né, para as outras pessoas. Isso significa participar de feiras, congressos, eventos diversos, tanto da sua área quanto de outras áreas, para fazer contato, para ter essa troca de informações. E aí, a partir dessa troca de informações, de contatos, você vai treinando a sua característica de marketing pessoal e, além disso, as pessoas vão te conhecendo um pouquinho mais. Você não precisa que alguém fale sobre você. Não tem como falar sobre você se você não está nos ambientes encontrando pessoas novas para fazer essa divulgação sobre o seu trabalho. Essa divulgação, essa primeira impressão aí que a gente vai deixando para as pessoas, elas vão formando rastros na nossa vida, né, profissional, e através desses rastros, muitas vezes, surgem diferentes oportunidades, e oportunidades que podem te abrir portas fantásticas lá na frente. Então, sempre participe de encontros e esteja aí em contato com pessoas que, de alguma forma, podem te trazer ideias novas. Algumas habilidades são essenciais para a questão do marketing pessoal. A primeira delas é justamente essa questão do aparecer, só que sem ser chato. Eu preciso conseguir dar um jeito de aparecer, de estar no meio de outras pessoas, convivendo com essas pessoas, melhor ainda, fazendo com que essas pessoas saibam o que eu faço, mas eu não posso ser chato. Eu não posso ser aquele distribuidor de cartões, aquela pessoa que só fala dos seus feitos, do que conquista, do quanto é importante, do quanto é bom. Não, você tem que provar o porquê que você é bom. E tentar buscar, através desta prova, pessoas que confiem naquilo que você faz. E, a partir dessa confiança, vai te indicar para novas oportunidades. Outra coisa importante é conseguir a simpatia das pessoas que fazem parte do seu público-alvo. Então, pode ser desde o seu cliente mesmo, até pessoas que podem formar parceria com você, aquelas pessoas que vão gerar uma troca de conhecimento. E essa questão de conseguir a simpatia também tem que ser feita com muito cuidado, porque senão parece que você está puxando saco, que você está ali adulando demais alguém, e ninguém gosta de pessoas que se tornam grudentas ou que de repente parece que ficam fazendo falsos elogios para conseguir algo. Então, a ideia essencial é aproxime-se de pessoas com valores parecidos. Se você se aproximar daqueles que têm valores parecidos com o seu, muito provavelmente vai existir uma identificação. E se há essa identificação, muito provavelmente também vai ser mais fácil trabalhar com essas pessoas. Então, encontre pessoas com características parecidas com as suas. Outra coisa é, pessoas diferentes também vai ser importante no seu dia a dia. O que eu estou dizendo é que aqueles que têm os valores um pouco mais agregados aos seus vão trabalhar melhor em termos de parcerias. Os diferentes vão trazer informações novas, vão te agregar um valor em termos de conhecimento do novo, porque vai ter um ponto de vista diferenciado do seu. Também devem fazer parte do seu grupo, mas aí com um pouquinho mais de cuidado, para você de repente não querer mudar a sua personalidade só porque o outro é diferente. Não, aproveita disso, se complementa, certo? Uma outra importante questão é aprender a trabalhar a negociação. Na área de empreendedorismo, de maneira geral, a negociação é a chave mestre aí, né, do negócio. E dentro do marketing pessoal, se você aprende a negociar, se você é uma pessoa que tem aí um poder de negociação bem desenvolvido, você vai ganhar um destaque, você vai conseguir se destacar na hora de conversar, na hora de trocar ideias e, de repente, até de troca de serviços. Então, tentar o máximo trabalhar essa sua questão da negociação. Como eu posso melhorar a minha negociação? O que eu posso fazer para garantir que as pessoas enxerguem aí aquilo que eu quero passar de uma maneira positiva e sejam, de uma forma ou de outra, convencidas por mim. Outra coisa importante é desenvolver a sua comunicação. Mas quando a gente fala de comunicação, muitas vezes a gente se atenta apenas sobre a questão da comunicação oral. Não. Comunicação escrita, ela também é essencial. Quando eu falo de comunicação escrita, eu estou deixando claro aqui para vocês que a forma com que muitas vezes nós nos comunicamos, ela fica muito pobre diante daquilo que pode ser desenvolvido em uma conversa.
Então, trabalhar a forma com que você expressa os seus pensamentos na internet, tentar divulgar mais textos seus, isso é importante, porque você se torna um formador de opinião, de repente você se torna um propagador até de informações. Isso é essencial. Isso vai trabalhar a sua comunicação e vai fazer com que você fique mais conhecido também. Alguns mandamentos do marketing pessoal são dicas fantásticas aí para a gente começar, para dar um primeiro passo. Primeiro passo, e acho que é o principal de tudo, é o autoconhecimento. E aí eu trago para vocês como proposta duas ferramentinhas utilizadas no coaching. Uma é chamada de roda da vida e a outra é a análise SWOT, que essa é uma ferramenta do marketing, mas ela foi aplicada dentro do coaching para trabalhar a questão pessoal. E se a gente souber utilizar essas duas ferramentas, fica muito mais fácil de fazer um perfil pessoal. E aí você consegue entender algumas características suas, que são as características principais. Primeiro passo. Eu sempre gosto de fazer a roda da vida como um mapeamento inicial, porque a roda da vida ela vai me mostrar 4 grandes áreas da minha vida e vai me dizer o que eu sinto dessas 4 grandes áreas aí do meu dia a dia. A primeira área a ser trabalhada é a área pessoal. Quando a gente fala da área pessoal, eu estou deixando claro aqui que é uma grande área, então ela é dividida em 3 outras áreas menores. Eu falo do conjunto do desenvolvimento intelectual, então o quanto eu aprendo, o quanto eu me desenvolvo intelectualmente, do equilíbrio emocional, aquela questão da inteligência emocional, né? O quanto eu consigo controlar os meus instintos, as minhas emoções diante de situações diferenciadas, e a questão da saúde e da disposição, quanto saudável eu me sinto, quão disposta eu me sinto. A segunda grande área é a área profissional. Na área profissional, quanto eu me sinto realizada com aquilo que eu faço diante do meu propósito profissional. Então, quão realizada eu estou diante do meu propósito de profissão. Recursos financeiros. Eu me sinto satisfeita com o que eu ganho, né? Eu tenho aí recursos que me satisfazem financeiramente ou de repente eu preciso melhorar isso, faça essa análise. E por último, contribuição social. O quanto meu trabalho contribui socialmente. Próximo item é a qualidade de vida. Você tem hobbies, você se diverte, a sua criatividade ela é exercitada diariamente? Esse é um dos itens desta área. Plenitude e felicidade, o quanto você se sente pleno, o quanto você se sente feliz diante aí da sua vida como um todo. E espiritualidade, você se conecta a algo maior, ou de repente não precisa ser uma religião, mas é aquilo que você considera como um trabalho de tranquilidade espiritual. Então, quanto que você atribui aí ao seu desenvolvimento na espiritualidade. O último ponto, a última grande área é a área de relacionamentos. Na área de relacionamentos entra a família, então aquilo que você considera por família, as pessoas que você considera sua família. Pode ser as que moram embaixo do mesmo teto, como um conjunto grande de pessoas que fazem parte do seu dia a dia e aí você os intitula como família. O outro ponto da questão dos relacionamentos é o relacionamento amoroso, então desenvolvimento amoroso. Você tem alguém, você se relaciona com alguém, está apaixonado, é aquela questão do coração mesmo. E até que ponto você sente necessidade disso, porque de repente você não está com ninguém, mas você se sente pleno em relação a isso porque você não quer estar junto com alguém, é uma escolha. Mas de 0 a 10, o quanto você se daria em termos de nota. E por último, a vida social. Você tem contato com outras pessoas, você encontra novas pessoas no seu dia a dia. Qual que é aí esse contato e o que ele te traz? São coisas positivas, de desenvolvimento? Essa análise da vida social é muito importante para você começar a entender aí por onde você pode iniciar o seu processo de marketing pessoal. A proposta é você dar nota de 0 a 10 para cada uma dessas áreas, né? Então, no âmbito pessoal, de 0 a 10, qual a sua nota? No âmbito profissional, 0 a 10, sua nota. Qualidade de vida, de 0 a 10, e relacionamentos, de 0 a 10. Depois que você fizer esse cálculo, você divide por 4, que são as 4 grandes áreas, né?
e a partir do resultado você tem uma média da sua porcentagem de satisfação atual na sua vida. Lembrando que é importante a gente ficar acima de 7 em cada um desses itens, mas também é importante lembrar que às vezes a gente está muito concentrado em uma dessas áreas, então é muito difícil você ter 10 em tudo. Eu sempre gosto da analogia que explica que é como você tentar segurar 100 bolinhas de ping-pong com as mãos embaixo d'água. A hora que você segura, baixa uma, sobe a outra, e a vida é assim, a gente não consegue fazer malabarismo com todas as bolinhas o tempo inteiro. Então você tem que aprender e entender que o equilíbrio é a chave disso tudo, né? Então, de repente, o 10 em um desses itens vai significar o 5 ou 3 ou até o 0 em algum dos outros. Então, tentar achar um equilíbrio, é melhor ficar com 7 em tudo do que com 10 em um e 0 no outro, do que, de repente, se matar para conseguir um ponto e esquecer completamente as outras áreas da sua vida. Outra coisa importante é que, às vezes, a gente tem que se dedicar mais a alguma área. Então, estou trabalhando num projeto importante que eu entrego no final de setembro. Ok, eu vou me dedicar profissionalmente a esse projeto 100%. Aí, o que eu faço? Eu converso com a família, com os meus outros relacionamentos, eu deixo de fazer alguma atividade que significa hobby para mim, ou diminuo o tempo dessa atividade em prol desse projeto. Acabou o projeto, eu volto ao meu equilíbrio. Outra questão é a análise SWOT. Essa é outra ferramenta que eu gosto muito de aplicar para a questão do autoconhecimento. Quando eu trabalho a análise SWOT, eu trabalho um ponto aí de análise dos meus pontos fortes, dos meus pontos fracos, das oportunidades que se apresentam para mim e daquilo que significa ameaça para o meu desenvolvimento. Como que eu faço? Primeiro, eu vou pontuar quais são os meus pontos fortes. O que eu tenho que faz a diferença em mim. Eu pontuo todos esses pontos fortes, depois eu passo para os meus pontos fracos, o que eu preciso melhorar, quais são os itens que de repente não estão indo tão bem assim. Analiso esses itens e dou uma nota, e listo cada um deles para o meu autoconhecimento. Próximo item são as minhas oportunidades. Então, o que eu tenho em termos de oportunidade diante do meu objetivo? Normalmente as oportunidades são ações externas, coisas que se apresentam para você. E o que significa de positivo ali para você conquistar o seu objetivo com maior facilidade. E o próximo e último item são as ameaças. O que pode me ameaçar? O que pode me atrapalhar? Coisas externas também, tudo aquilo que vier de fora e que de alguma forma possa te causar algum impacto. Depois que eu analiso, que eu coloco meus pontos fortes, meus pontos fracos, as minhas oportunidades e as minhas ameaças, eu faço uma análise desse exercício como um todo, da análise SWOT, e penso o que eu posso fazer para minimizar os meus pontos negativos e as minhas ameaças, como eu posso me proteger disso, modificar de repente alguma coisa na minha postura, ou de repente fazer uma ação um pouco diferente para me desviar de uma determinada ameaça, e o que eu posso e devo começar a fazer para deixar em maior evidência os meus pontos fortes e as minhas oportunidades serem mais efetivas para o meu desenvolvimento. Como eu posso trabalhar isso de maneira que eu me beneficie dos meus pontos fortes e que eu consiga aproveitar essas oportunidades. A partir do momento que eu faço a roda da vida e a análise SWOT, eu tenho aí um bom início de autoconhecimento. É claro que algumas outras técnicas são importantíssimas para a questão do autoconhecimento. Então, de repente, bolar planos, estratégias, criar metas, analisar, né, o seu objetivo de vida, o porquê que é importante para você fazer determinadas coisas. Tudo isso são questões de autoanálise, autoavaliação. E a partir desse autoconhecimento, dessas respostas, você pode começar a trabalhar na sua imagem de acordo com aquilo que você realmente é e gosta na sua vida. Próximo item a ser trabalhado é a questão da liderança. Todas as pessoas têm a capacidade de desenvolver a habilidade de liderança. É claro, existem pessoas que nascem líderes natos, né? É só a gente olhar crianças que estão na pré-escola.
Então, às vezes, um menino de 3, 4 anos, ele já tem ali a característica de liderar os amiguinhos, de fazer algo de diferente com a sua turma. Porém, se você não nasceu com essa habilidade, você tem vários meios aí de trabalhar isso e inspirar pessoas. Afinal de contas, o líder ele nada mais é do que aquele que inspira pessoas. O líder, ele é o exemplo, é aquela pessoa que boa parte das outras olha e tem como referência. Se você já é assim, ótimo, você muito provavelmente tem uma imagem pessoal bem sedimentada, uma imagem pessoal bem vista pelos outros. Porém, se você não tem essa característica, não tem que ficar preocupado. Você tem que analisar, de repente, o que precisa ser modificado para começar a inspirar o outro, para gerar essa motivação nas pessoas. Existem pessoas que têm aí a liderança já no seu dia a dia como profissão, mas nem sempre o fato de você ser um líder significa que você tem o dom de ser um líder. Às vezes você tem o título, né? E aí vem aquela questão básica da diferença entre chefe e líder. O primeiro passo para você se tornar um líder que cause aí uma impressão positiva nos seus liderados é você participar, né? Então o líder ele é aquele cara que faz, não é o cara que fala. Não estou dizendo que é para você não delegar, você deve delegar, mas até para você delegar com maior propriedade, você tem que conhecer sobre aquilo que você está falando. Então o primeiro passo é saber o que você está pedindo para os seus liderados com experiência de causa. O verdadeiro líder ele é extremamente justo, né? Ele é aquela pessoa que não vai ser influenciado por amizade, não vai ser influenciado por, de repente, um cara que puxa saco, por alguém que está ali bajulando. O verdadeiro líder, ele vai demonstrar para o outro que ele está vendo as coisas que estão acontecendo e que o que merece é o que tem os seus benefícios. Isso causa respeito aí nos liderados e faz com que as pessoas admirem essa postura. Liderar é ter uma visão, né, diferenciada e é ser capaz de inspirar outras pessoas para a ação. Então o líder ele normalmente tem a visão, ele sabe ali aonde ele quer chegar e ele vai fazer o uso da sua forma de inspirar para movimentar um grupo em prol daquilo que ele teve de vislumbre inicial. O bom líder ele trabalha de forma honesta, né, e de uma maneira muito bacana, encontrando ferramentas para que todas as pessoas que participam de um determinado processo saiam ganhando. Ele não vai abusar ali da boa vontade do outro, digamos assim. O verdadeiro líder ele vai fazer um trabalho em equipe e ele vai fazer aquela parceria que a gente chama de parceria ganha-ganha. Ele ganha e os liderados dele também vão ganhar. Para liderar, é preciso ter algumas coisinhas de diferença. Primeiro, conhecer a si mesmo, que é aquele item anterior. Então, você fez aqueles exercícios, você já tem uma prévia ideia de quem é você. Lembrando que é uma prévia ideia. Para você se conhecer, você tem que fazer uma análise constante, diária. Outra coisa importante é pensar que a gente muda, né? Então, de um momento para o outro, você pode ter alguma transformação na sua vida que vai mudar as suas características. Então, fazer isso com frequência. O verdadeiro líder, ele conhece também o ambiente onde ele está inserido, ou que ele tem interesse em se inserir. Então, você vai ter aí um conhecimento prévio desse ambiente. Como que as coisas funcionam, quem está ali, qual que é a sua concorrência, tanto pessoal, né, quanto em termos de negócios. O verdadeiro líder, ele aprende a cooperar, né? Então, a cooperação é a chave da liderança, porque o liderado, ele vê que você também faz. E é aquela velha frase, a gentileza gera gentileza. Então, um líder gentil, ele vai gerar automaticamente liderados gentis também. O próximo item importante para o marketing pessoal é a confiança. Primeiro, se eu tenho a característica da liderança, muito provavelmente eu gero confiança nas pessoas. Se eu não tenho a liderança, eu vou começar a trabalhar a confiança das pessoas em mim. Porque se a pessoa confia em mim, é um passinho para ela se inspirar em mim, certo? Então, a primeira questão inicial é você fazer uma análise dos seus comportamentos. Então, eu tenho duas perguntinhas básicas para te fazer agora. A primeira é,
que comportamentos você tem que gera confiança nas pessoas? O que você acha que você faz no seu dia a dia que faz com que as pessoas confiem em você? A segunda pergunta é: que comportamentos você tem que não gera confiança nas outras pessoas? O que de repente você faz que não é tão legal assim e que deixa as pessoas com o pé atrás? Responda. Pense sobre essas características. Respondendo essas duas perguntas, muito provavelmente você já tem ferramentas para modificar o seu comportamento e começar uma nova atitude de geração de confiança das pessoas em você. Para você conseguir também a confiança, é importante lembrar que a gente jamais deve prometer aquilo que não devemos ou não podemos cumprir. Então analise sempre antes de dizer sim para qualquer coisa. Às vezes a gente tem dificuldade de falar não mesmo, mas pensa que um não é melhor do que um sim que não vai ser cumprido. Então trabalhe isso, né? Tente usar essa questão da sua ação para sempre ser uma ação positiva, e não fazer algo que você prometeu já vai acabar com a sua confiança logo de cara. Outra coisa que é trabalhada nessa questão da confiança é fazer aquilo que falamos, né? Então as pessoas têm mania de dizer algumas coisas, fala bonito, mas na hora de aplicar não fazem. Então eu falo que você deve fazer isso, isso e isso, e eu não faço nada disso. Não vai dar certo, né? Então eu tenho que sempre pensar em como eu vou trabalhar aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou mandando como mensagem. Não adianta nada eu falar alguma coisa e fazer outra completamente diferente. A visão, né? A confiança, ela vem seguida aí de pessoas que normalmente têm uma visão, têm uma clareza daquilo que quer. São pessoas seguras, né? Então o próximo item da questão do marketing pessoal é o item da visão. Tenha visão, saia da caixa, não fique dentro do seu mundinho. Enxergue as coisas de um prisma diferente. As oportunidades, normalmente, elas estão além da vista da grande maioria. Se você tiver muito igual à grande maioria, desconfia. Muito provavelmente você vai ver o que a maioria vê. O melhor é dar alguns passos de distância e observar as coisas por um ângulo que não está sendo visto. O cara que tem visão, normalmente ele enxerga as oportunidades no meio das ameaças. Então, o cara comum, ele enxerga uma ameaça e ele se desarma e fala: não vou dar conta, não vou conseguir. O cara que tem visão, ele enxerga uma ameaça e ele fala: o que eu posso fazer para transformar esta ameaça em uma oportunidade? Quando você tem esse trabalho, quando você consegue fazer essa transformação, muito provavelmente você vai enxergar aquilo que ninguém está vendo. As grandes ideias muitas vezes saem daí. O ato de ter visão é se antecipar. Então todo empreendedor normalmente tem visão, porque ele vai fazer o seu planejamento de 2014 já pensando no que pode acontecer em 2015, em 2016, em 2020. É esse o processo de planejamento. Ano a ano eu tenho que pensar nas inovações, no que vai surgir lá na frente. E como eu posso me preparar para elas? Isso gera uma ação diferenciada da grande maioria. A visão, ela vai nos fazer alerta. E a partir disso a gente consegue aproveitar as nossas oportunidades. Então tenha visão. Comece a olhar as coisas de uma maneira diferente. Próximo item é o espírito de equipe. O espírito de equipe aqui pode ser tanto junto às pessoas que trabalham com você dentro da sua empresa ou, né, no seu trabalho, no seu dia a dia, quanto as parcerias que você pode formar. Uma cabeça não pensa tão bem quanto 2, 3, 4, 5. Então, qual que é a ideia? É você conseguir ter contatos suficientes para gerar ideias fantásticas para o seu dia a dia. Então, trabalhe em equipe. Não fique sozinho. Busque novas informações, novas ideias, novos conhecimentos. Isso faz toda a diferença. Próximo item é a maturidade. Eu tenho que ter a capacidade de viver em paz com aquilo que eu não posso mudar, né? Então, quando você quer bater o pé e de repente dizer que você tem a razão, que você tem que conseguir aquilo e ponto, e que você quer só do seu jeito,
você se torna alguém flexível. E hoje o mercado precisa e pede por profissionais flexíveis. Então, não dá para fazer assim? Qual a outra forma que eu posso fazer determinada coisa e ainda assim atingir o meu mesmo resultado final? Se você consegue pensar dessa maneira, muito provavelmente você é maduro o suficiente para encarar os seus desafios de maneira inovadora, de maneira crescente. Então, trabalhe essa questão da maturidade. Uma perguntinha que eu sempre faço quando existe algum problema ou quando existe algum obstáculo é: eu posso passar por esse problema? Eu consigo fazer alguma coisa para resolver isso? Se a minha resposta for sim, eu vou pensar na próxima questão, que é: o que eu posso fazer agora para mudar isso? Aí eu já começo a trabalhar em cima dessa mudança. Se a resposta for não, gente, eu não vou ficar me preocupando com isso. Eu vou passar para a minha próxima atividade, para a minha próxima ação. Porque a minha preocupação não vai fazer com que o problema se resolva, correto? Muitas vezes vai fazer até com que ele se agrave. Então, eu vou partir para uma próxima atividade. Ou eu resolvo, ou eu parto para a próxima, certo? Próximo item é a integridade. Seja íntegro. As pessoas que trabalham o seu marketing pessoal são pessoas íntegras. Faça a sua parte sem prejudicar o outro. Cresça sem passar por cima de ninguém. Essa é a regra básica. Como eu já falei anteriormente, nós deixamos rastros na nossa carreira. E esses rastros, eles podem nos prejudicar lá na frente. Então, ao invés de querer sair passando como um trator, passe devagar pelas situações, mas de maneira íntegra, honesta com todas as pessoas. Tenham sempre, em todos os momentos, independente de ser em ambiente profissional ou não, uma conduta correta em todos os lugares e com todas as pessoas. Seja ético, educado, cordial e, acima de tudo, justo. Outro item é a visibilidade. A gente falou em visão, né? Então eu preciso enxergar oportunidades e eu preciso estar visível. Lembra aquela questão lá do comecinho? De participar de eventos, de estar no meio de pessoas, né, que de alguma forma possam te ajudar? A visibilidade, ela vai te manter sempre no pensamento das pessoas, de forma que te abram portas, te abram caminhos para algumas situações. Garanta esse lugar na memória das pessoas. Encontre meios aí de participar, mesmo que não o tempo inteiro como uma pessoa chata, mas de uma maneira sutil, de todos os momentos em diferentes lugares. Isso faz toda a diferença. Tente ser referência em algum assunto, de repente escrever sobre algo, pesquisar e falar sobre um determinado tema para poder gerar essa referência aos outros. Seja bom naquilo que você faz, né? Quando a gente faz muito bem alguma coisa, automaticamente as pessoas elas vão se lembrar da gente quando se tratar desse assunto. Então seja realmente bom naquilo que você faz, né? Se esforce, dê o melhor de si. E faça da sua presença, quando você estiver aí em momentos sociais, percebida, né? Tem gente que está ali no momento social, mas parece que não está. As pessoas não percebem. Tenta analisar e descobrir o que você pode fazer para ficar em maior evidência, lembrando que sem exagero. Converse com as pessoas, se aproxima, esteja ali com discrição e sempre de uma maneira que vai gerar um carinho, uma admiração das outras pessoas. Próximo item é a questão da empatia, se colocar no lugar do outro. A empatia ela é um item que traz, na grande maioria das vezes, uma aproximação diferenciada da nossa parte com o outro. Então, se eu tenho empatia, muito provavelmente eu vou ter sucesso nos meus relacionamentos. Saiba escutar as pessoas, tenta perceber aquilo que ela está sentindo, o que realmente ela quer dizer quando ela está te contando algo. Às vezes a gente acha que para fazer o marketing pessoal nós precisamos falar muito de nós mesmos. Não, as pessoas gostam de serem ouvidas, né? De serem escutadas. Então escute o outro, preste atenção no outro, perceba, de repente a pessoa mudou o cabelo, está usando uma roupa nova, preste atenção nisso, faça elogios, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso faz uma diferença enorme em todos os relacionamentos. Bom, os principais passos do marketing pessoal
que eu tinha para apresentar para vocês foram esses. Eu tenho agora para finalizar algumas dicas, né, que são um pouco mais práticas da questão do marketing pessoal. Se você começar a modificar a sua postura através dessas dicas, muito provavelmente você vai sentir a diferença nos seus relacionamentos, na imagem, né, que você está projetando às pessoas. E eu acho que vale a pena você fazer a sua autoavaliação e verificar exatamente o que você pretende passar com a sua imagem. Porque a partir dessa autoavaliação, você já vai ficar muito mais atento ao que você está fazendo e o que precisa ser transformado. Primeira coisa, a boa apresentação. Essa é a primeira dica prática para você colocar em ação. Você já fez um script de quem é você, o que você faz, qual que é o seu objetivo? É muito diferente de eu falar que eu trabalho com que eu trabalho com coach. Eu sou coach, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional. E falar que eu ajudo as pessoas a realizarem os seus sonhos. Então, eu sou coach, ok? Muitas vezes a pessoa fala, e o que é coach? Aí a minha resposta é, eu ajudo as pessoas a realizarem os seus sonhos. Uma outra abordagem muito legal dessa questão do coach é perguntar, você tem um sonho? Se a pessoa disser que sim, muito provavelmente é o que ela vai dizer, só não tem sonho quem morreu ou quem está prestes a morrer. Se a resposta for sim, você já tem ali um potencial cliente. Então você fala, eu sou coach, eu trabalho com as ferramentas para a realização do seu sonho. Quando você consegue demonstrar o ganho que a sua atividade traz para o outro, muito provavelmente você conquista essa pessoa de uma maneira diferenciada e você vai ser lembrado nas próximas vezes. Tenha na ponta da língua a sua apresentação. Saiba dizer quem você é, o que você faz, para que você está ali. Se você consegue fazer isso em 30 segundos, naquela conversa rápida, na porta do restaurante ou dentro do elevador, você consegue vender o seu produto com maior facilidade. Vista-se adequadamente em todos os lugares. Às vezes a gente fala, eu só vou ali na padaria, não preciso me preocupar, eu vou ir de qualquer jeito. Às vezes a gente tem um cliente potencial na padaria. Então, tenta pensar antes, né? Então, se eu posso ir preparado para, de repente, fazer negócios, já que é esse meu objetivo, é meu foco desse momento, eu vou me preparar para isso, certo? Saiba falar de maneira adequada. Então, questões básicas de educação que a gente aprende com os nossos pais, né, fazem parte, obviamente, disso, mas saber se comunicar, saber falar sobre os seus objetivos, sobre os seus desejos, sobre e principalmente aquilo que interessa ao consumidor, faz toda a diferença, certo? Então, saiba se comunicar de maneira assertiva. Outro ponto é que a questão da comunicação não é importante só no sentido do que você diz, mas de como você diz, como você fala, como você se comunica. Analise essa comunicação e verifique o que de repente faz parte ali da sua comunicação que precisa ser melhorado. Às vezes a gente fala, é aquela questão, né, de a pessoa sorrir com os lábios, mas não sorrir com os olhos. Os olhos, eles fazem parte aí desse movimento de sorriso, então eu tenho que ter essa integração. Cuidado com prazeres imediatos. Às vezes nós somos boicotados pelos prazeres imediatos, né? E principalmente quem trabalha em casa ou quem tem o próprio negócio. Às vezes imagina assim, tudo bem, eu trabalho em casa mesmo, eu posso dormir um pouquinho mais, ou eu posso sair e fazer alguma coisa fora do meu trabalho, porque meu horário é bem flexível. Se a gente faz isso sempre, nós vamos deixando de lado o objetivo principal, que é o empreendimento. Então, seja criterioso, entenda que às vezes algo que vai exigir um pouco mais de esforço agora vai significar a sua tranquilidade de amanhã. Então, trabalhe bastante agora, se dedique ao máximo agora, porque amanhã você vai usufruir disso. Tenha bom humor. Eu acho que bom humor é a chave para qualquer questão. Às vezes a gente está num momento ruim, num momento de tristeza, num momento chato da nossa vida e ainda assim a gente arranja, né, encontra um motivo para sorrir, encontra uma oportunidade para brincar com aquela situação. As pessoas gostam desse tipo de gente. A sua imagem ela fica muito melhor quando você é assim.
e automaticamente isso está ligado ao otimismo, né? Então você enxergar determinadas coisas numa visão mais positiva faz toda a diferença, transforma e muito o seu dia a dia. Uma boa ideia é você fazer uma análise das suas emoções diárias, né? Então, se você pegar o seu dia, não precisa ser as 24 horas, mas as horas em que você está acordado e dividir em porcentagens entre emoções neutras, emoções positivas e emoções negativas, quanto do seu tempo você passa sentindo emoções positivas. Quando eu falo de emoções positivas, é aquele estado alegre, aquele estado de júbilo, de felicidade, de empolgação, de desejo, de alegria ao máximo. E quando eu falo de momentos, né, negativos, aqueles sentimentos negativos, é a raiva, a angústia, a ansiedade, é tudo aquilo que a gente já sabe que nos faz nos faz mal. Aqueles momentos que são os neutros são aqueles momentos que a gente não sente nada, né? Então, o momento que você, de repente, está fazendo uma atividade que, tanto faz como tanto fez, eu não estou sentindo nem alegria, nem tristeza, eu só estou levando. Faça a divisão. Quantos por cento você vive cada um desses momentos? Você gera também uma consciência sobre o seu estado de espírito, isso faz toda a diferença. Por último, eu vou pedir para você ter paciência. Nada acontece do dia para a noite. Tudo que a gente faz exige esforço. Se eu quero ficar muito bem, né, em termos de alguma coisa, eu tenho que ser esforçado, eu tenho que trabalhar para isso. Então, desenvolva o seu talento a partir da paciência, entendendo que é um passinho de cada vez. Para finalizar, eu só queria fazer um adendo que tudo isso que eu falei da questão do marketing pessoal também deve ser visto quando a gente trata das redes sociais, né? Hoje em dia, com a internet, a gente consegue ter contato com várias pessoas e essa troca de informações, as pessoas conseguem as informações sobre as nossas pessoas com maior facilidade. Então, tomar muito cuidado com a forma com que você se apresenta na internet, né? Você deixa rastros e inclusive na internet. Então, dependendo do que você coloca, escreve, uma opinião às vezes mal interpretada pode gerar algo de negativo à sua imagem. Então, trabalhe bem também o seu marketing pessoal nas redes sociais, né? Fale as suas novidades, não seja de novo chato que vai sair distribuindo vantagens na rede social, mas seja aquela pessoa que fale sobre os seus grandes feitos, sobre as suas conquistas. Bom, a ideia-chave da questão do marketing pessoal é fazer acontecer, né? Então, esteja presente no mundo que te interessa e faça as coisas acontecerem de uma maneira positiva para o seu desenvolvimento. Então, para resumir, primeiro você tem que saber onde você quer chegar, quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, como você pretende fazer isso. Depois informa as pessoas, né? Vai para eventos, fale sobre você, diga o que você gostaria e aí muito provavelmente você vai encontrar pessoas que podem te ajudar. Estabeleça metas e datas para cumprir essas metas. Então, coloca lá os seus objetivos de uma maneira muito clara. Diga quando, onde e como você quer que as coisas aconteçam. Cria estratégias. Algumas estratégias vão fazer toda a diferença para o seu desenvolvimento. Então, seja bem disciplinado e crie estratégias para conseguir alcançar o seu objetivo. Depois, liste as pessoas com quem você quer falar. Muitas vezes a gente tem algumas ideias, né, de com quem falar, mas a gente não faz essa listagem. Liste essas pessoas e se prepare para falar no momento delas. Encontre um momento ideal para se comunicar com elas e vá até elas. Fale sobre as suas pretensões, né? Prepare o seu discurso, tenha tudo bem determinado na ponta da língua. Bom, gente, minha apresentação foi essa. Eu espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Para mim foi um grande prazer falar durante quase uma hora para vocês sobre o tema marketing pessoal. Eu trabalho com isso diariamente e sei o quanto às vezes a gente deixa passar detalhes da nossa imagem. Meu recado final é que fiquem atentos, sempre façam um levantamento da imagem que você passa para o outro
e do que se ela está em concordância com o que você quer passar realmente. Se você faz algumas pequenas mudanças sem perder a sua essência, você alcança com muito mais facilidade seus objetivos. Foi um grande prazer estar aqui, muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.